Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero desejar a todos vocês aí que estejam em paz, tranquilos, com muita segurança, saúde também, não só para vocês, mas para os seus familiares, que todos estejam em segurança. E para aqueles que precisam trabalhar, precisam enfrentar, que vocês também tomem todas as precauções. Vamos começar então a aula de hoje, a aula de economia, é a primeira aula à distância, né, vamos dizer assim, a primeira aula que eu vou passar para vocês. Então esse vídeo é a primeira ação que eu tentei identificar na prática docente, conversando com alguns alunos, conversando com alguns colegas, sobre qual a melhor maneira, talvez, de facilitar a vida do aluno, utilizando a tecnologia e ao mesmo tempo também fazer com que o aluno possa optar ou ter a flexibilidade de assistir a qualquer momento. Então esse vídeo eu tenho como um pressuposto que você consiga assistir antes do horário de aula. Esse é o objetivo. Talvez esse primeiro, a gente fique aí muito próximo do horário, certo? Ou ainda no dia. Mas a ideia é que eu consiga publicar esses vídeos anteriormente, para que quando a gente chegue na aula, a gente consiga ter talvez um desempenho melhor, certo? E facilitar a vida de vocês também. Claro que as aulas vão ser divididas em três momentos. O primeiro momento vai ser esse vídeo, certo? Ele pode ser um vídeo meu, mas também pode ser um vídeo do YouTube, por exemplo. Eu costumo dizer com muita humildade que a gente não precisa refazer a roda, né? A gente não precisa criar novas aulas com conteúdo interativo. Já tem muita coisa no YouTube, já tem muita coisa produzida. Então a gente pode, de repente, eu já venho selecionando durante esses dias, né, esse conteúdo para passar para vocês. Então a ideia é que tenha um vídeo que vocês vão assistir. Não vai ser um vídeo muito longo, né? Eu estimo aí em torno de 30, 40 minutos. Após o vídeo, eu vou dar uma atividade, até porque essa atividade vai contar presença, certo? A presença, claro, né, se você fizer a atividade e entregar, você terá presença, né? A ideia é que vocês tenham aí em torno de 2 a 3 dias para entregar as atividades. Toda atividade será feita, executada e entregue via e-mail ou via SIGA, certo? Eu vou dar essas duas opções para vocês. O padronizar a entrega talvez seja um pouco mais arriscado. A gente não conhece a realidade de cada um de vocês e não sabe, né, dependendo o que facilita, aonde vocês têm maior facilidade de encaminhar as atividades. Outra questão, pessoal, dentro dessa divisão, então, de três etapas. A primeira etapa, o vídeo, o conteúdo. Segunda etapa, a atividade. E a terceira etapa, a terceira e última etapa, vocês vão tirar as dúvidas, certo? E novamente eu tentei flexibilizar para vocês. Então a gente vai utilizar o próprio WhatsApp, certo? Eu vou deixar o meu número com vocês e vocês vão entrar em contato comigo diretamente. Claro que a gente tem como pressuposto que seja durante o horário de aula. Então, durante o horário de aula, vocês vão estar comigo, certo? E vocês vão tirar as dúvidas naquele período. Então, assim, se a gente analisar, vocês vão ter o vídeo, a primeira etapa, vocês vão assistir ao longo do dia. Quando chegar o horário da aula, vocês já podem ir lá e agendar o atendimento. Olha, professor, eu quero ser atendido das 9 horas às 9h15, por exemplo. Eu estou estimando um tempo de 5 a 10 minutos, talvez um pouquinho mais, colocar uma margem um pouco maior, para que eu consiga fazer o atendimento de vocês todos, certo? Caso eu tenha uma demanda muito grande advinda de vocês, a gente pode organizar, o WhatsApp ele dá a opção de colocar até 3 alunos, né, numa única webconferência. Então a gente pode se juntar
e tirar a dúvida desses alunos. Toda atividade será individual. Então, assim, vocês vão produzir individualmente, certo? Claro que a gente vai ter uma forma condensada nesse período, né? Foi uma decisão que a gente tomou via colegiado do curso. Então, assim, a gente vai ter, então, inicialmente, essa primeira semana, o nosso primeiro encontro, né? É no dia 1º, certo? Como eu estou gravando hoje, domingo, então amanhã será o nosso primeiro encontro. Logo em seguida será o segundo encontro, quarta-feira, certo? Dia 3. Então, dia 1º e dia 3, a gente se encontra, certo? Então, assim, o horário que eu estou estimando. Então, se a gente vai ter um vídeo de 30 a 40 minutos, eu vou disponibilizar 1h30 para vocês assistirem o vídeo. Claro que eu não tenho ideia dos recursos de internet que vocês têm, né, a capacidade que vocês têm de baixar o vídeo ou não. Então eu coloco uma margem um pouquinho maior, certo? Logo em seguida eu vou ter, né, a atividade. Essa atividade eu estimo também em torno de 1h, 1h30. O restante do tempo a gente vai ter os atendimentos, certo? E daí eu faço uma estimativa, das 9 às 10h30 os atendimentos. Ah, professor, mas se eu tiver uma dúvida após o horário de aula, não tem problema. Vocês vão me mandar o WhatsApp e eu vou tirar a dúvida de vocês quando possível. Ou ainda, caso vocês precisam fazer uma conferência comigo, na próxima aula a gente pode estar se reunindo, né, novamente. Claro que se a gente pegar o plano de ensino aqui, pessoal, né, e analisar os conteúdos dados, né, os conteúdos que eu ministrei presencialmente, né, quando a gente chegou ali no final, né, e até era o início da pandemia, eu estava trabalhando os indicadores. Eu deixei um exercício para vocês no SIGA-A, né, e eu entendo completamente que caso alguém de vocês não conseguiu fazer, né, que possa fazer agora, não tem problema algum. Eu trabalhei com vocês os indicadores sociais e os indicadores econômicos. Claro que se você pegar lá no plano de ensino e trabalhar os indicadores, o item 4, por exemplo, os sistemas econômicos, eles têm tudo a ver com a questão dos indicadores econômicos. Quando eu falo de macroeconomia, eu também trabalho os indicadores econômicos. Quando eu trabalho desenvolvimento econômico, eu também utilizo os indicadores. E eu vou um pouco mais além. Quando eu trabalho crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, eu preciso utilizar, né, e entender essa questão dos indicadores sociais e os indicadores econômicos. E vocês vão ver que existe uma relação entre um e outro, certo? Quando a gente pensa, por exemplo, na pandemia que existiu, né, e a gente analisa esses indicadores antes da pandemia e pós-pandemia, a gente pode compreender, né, um pouco mais e fazer uma análise muito mais minuciosa, muito mais técnica, né? Eu relembro também uma das primeiras aulas que eu comentei com vocês, eu não sei se vocês vão lembrar, mas assim, eu comentava, o que é maior, o PIB ou o orçamento da União, ou o orçamento do governo federal, né? E eu lembro que surgiram várias dúvidas, né? A turma ficou meio receosa de opinar, né? E claro, dentro dessa pandemia, a gente, dentro né, das notícias, da questão da ajuda do governo, né? Quando a gente analisa a situação social, né, da qual vive o brasileiro, o cidadão brasileiro, e que o governo precisa, né, fazer uso desse dinheiro público, né, para auxiliar, seja as empresas, né, seja o auxílio aos trabalhadores informais, a gente consegue mensurar muito mais, né, a situação do Brasil. E ter uma análise muito mais fria, né, que eu sempre tratei com vocês nas aulas de economia, que a gente fosse assim menos romântico e mais técnico. Justamente para quando a gente se depara com uma situação dessa, da qual a gente precisa fazer uma análise, a gente consiga ter, né, talvez o melhor conteúdo, a melhor informação
e uma informação ainda mais com maior credibilidade para uma tomada de decisão. Claro que a gente fala do turismo, né? Eu falo aqui do mercado do turismo, a gente sabe que é um dos principais setores da economia, né? Da nossa economia aqui do estado, da economia de vários municípios aqui do estado, e a gente vê, claro, né, que foi muito afetado, né? O turismo hoje é as companhias aéreas, as agências de viagens, os restaurantes, né, os bares, os eventos. Então a gente vê realmente que a pandemia afetou como um todo. Mas talvez isso seja para um segundo momento aí para debate, certo? O que eu vou pedir para vocês agora? Então vocês vão estar aí no SIGA A e vocês vão olhar a questão dos indicadores. Claro que poucos alunos me enviaram a atividade, né? Eu entendo, vocês não precisam se justificar. A gente entende que uma pandemia, né, o grau de complexidade que é gerenciar a sua vida, a sua família. Então, assim, não precisam se justificar. Eu só peço para aqueles que não fizeram a atividade, né, da identificação dos indicadores sociais e econômicos, que refaçam essa atividade e que me encaminham novamente, certo? E que a gente consiga, né, identificar esses indicadores. E talvez criar um ranking, certo? De importância. Talvez uma coisa puxando um pouco para a parte subjetiva. Então eu quero que vocês, né, a opinião de vocês nesse momento seja colocada à prova. Que vocês consigam, né, definir um ranking de importância desses indicadores. Então, para aqueles que já fizeram, ok, só façam esse ranking, certo? E para aqueles que não fizeram, não identificaram os indicadores sociais e econômicos, que façam essa atividade que foi deixada para trás e que agora refaçam e coloquem esse ranking também, certo? Então é algo simples que vai nos ajudar. Claro que quando a gente trabalha, né, a avaliação à distância, né, quando a gente vai identificar essa avaliação, eu vou trabalhar pontualmente com essas atividades. E dentro dessas atividades, a gente vai formar um trabalho final, certo? Nada muito monstruoso, né? Se vocês lembrarem, eu já tinha comentado no primeiro dia de aula, né, dentro do plano de ensino, que a gente trabalharia um trabalho final, que seria algo para movimentar a economia da sua cidade, né, do seu município, da sua região. Então isso ainda está valendo, beleza? Claro que a prova não tem como aplicar, não vejo necessidade de aplicar também nesse momento. Esse momento agora, eu acredito que a gente consiga, né, à distância, fazer um melhor trabalho, passar o conteúdo para vocês, para que vocês não percam aí o semestre, né, para que a pandemia não afete também a carreira de vocês, né, a atividade acadêmica de vocês. Tá bom? Então até o próximo vídeo, beleza? Fico à disposição no WhatsApp, vou colocar aí na telinha também, meu número de WhatsApp, tá? E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Me procurem, qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Uma boa noite e fiquem em casa, hein? Um abraço.